Irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz, amém? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria? Já abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós estaremos falando ainda sobre esse tema da reforma, um pouco sobre isso nessa noite. Mas antes de falar sobre esse texto específico, e tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós falamos na quarta-feira. Na quarta-feira, na nossa série de João, eu tive falando aqui sobre aquela passagem que Jesus, ele entra no templo e ali estão vendendo um monte de coisa, e Jesus pega o chicote e expulsa todo mundo. Lembram dessa passagem? E ali, então, qual é a intenção de tudo aquilo que aconteceu ali? Porque Jesus, ele pegou o chicote e expulsou todo mundo? Porque quando a gente olha isso, a gente acha que era errado o que eles estavam fazendo. Porque ali estavam vendendo aves, bois, ovelhas, e isso tudo fazia parte da adoração do povo. O povo sempre se reunia em 3 festas durante um ano, subia a Jerusalém, e ali então eles levavam suas ofertas em ato de adoração a Deus. Então, só que quando Jesus chega, ele não vê as pessoas só dando ofertas, ele vê as pessoas agora vendendo ofertas, né? Então os líderes começaram a vender ali bois, ovelhas, e vender outras coisas para as pessoas então entrarem no templo e apresentarem uma oferta, né? O que isso tem a ver com a reforma? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a reforma, na verdade, o que Lutero ele lutou tanto foi justamente contra as indulgências, foi justamente contra vender a fé, mas a oferta nós temos que trazer a Deus, e essa oferta é em todos os sentidos, é uma oferta de vida, é uma oferta de adoração. Então, quando a gente vem para o templo, a gente vem trazer uma oferta de adoração. Então, um resumo mesmo, a intenção ali daquele texto de João capítulo 2, o foco do texto não é Jesus expulsando os cambistas, Jesus expulsando as pessoas que estavam vendendo dentro da igreja. O foco do texto é que oferta nós estamos levando para a casa do Senhor, né? Então, que oferta que você veio trazer hoje aqui? Como que você veio trazer a sua vida em oferta? Quando Lutero ele dá aquele grito de liberdade, ele vê isso, ele fala, nós não vamos viver agora uma igreja aprisionada ou vendendo coisas. Nós vamos agora levar uma verdadeira oferta através da mensagem, uma verdadeira oferta através da palavra de Deus. E aí então ele faz as 5 solas, né, que é a sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, sola gratia, somente a graça, sola Cristo, somente Cristo, e só lhe deu glória somente a Deus. Nesses 5 pilares, então, ele dá esse grito de liberdade, faz aquelas teses, e hoje nós estamos aqui, tendo liberdade como uma igreja reformada, protestante, né, fazendo então a proclamação dessa oferta de adoração a Deus, amém? Então essa noite, meus amados, que você abra o seu coração para essa mensagem como uma oferta de adoração a Deus, para você entender aquilo que Deus vai falar nessa noite, e você então sai desse culto falando, Senhor, que eu venha fazer uma oferta de adoração através da minha vida, através dessa mensagem, entendendo o que o Senhor quer fazer e viver isso para a tua glória, amém? Então, 2 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo, perdão, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Repita comigo, própria consciência. Feche seus olhos mais uma vez, Pai, fale conosco nessa noite, através da mensagem, da Tua palavra, que não seja eu, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas que o Teu Espírito que habita em mim, venha iluminar
a nossa mente, venha iluminar a minha mente e que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar através desse texto para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui o texto ele está falando de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada pela própria consciência. Como que nós vamos entender que a nossa mente ela não está cauterizada? O que é uma mente cauterizada? É uma mente que ela não consegue entender a liberdade que nós temos em Cristo. É uma mente que ela não consegue entender a obra que Cristo fez. E é uma mente que vive aprisionada, né? E por que essa mente ela vive aprisionada? Porque o que faz essa mente ser cauterizada? Quando a nossa consciência ela está cauterizada. E como que a nossa consciência ela ficou cauterizada? Através do pecado. Quando o homem pecou, nós se afastamos de Deus. Quando o homem pecou, nós viramos as costas para Deus. Quando o homem pecou, nós viramos inimigos de Deus. E assim, então, a nossa mente, ela ficou uma mente que nós perdemos a própria consciência. A própria consciência de quem nós somos, a própria consciência por que nós fomos criados, a própria consciência de vivermos, então, essa vida de criação chamada por Deus. E aí, meus amados, a pergunta que nós fazemos é, por que as pessoas têm a mente cauterizada? Porque elas, às vezes, vivem debaixo de mentiras. Elas vivem, às vezes, debaixo de falsos ensinamentos. Elas vivem, às vezes, embaixo de falsas igrejas, de falsos líderes, de falsos mestres. E como que a gente entende, então, como que a gente não vai ter a nossa mente cauterizada? Através das doutrinas, através da palavra, através daquilo que é revelado por Deus para cada um de nós. Por isso que veio a reforma, porque a reforma veio para revelar aquilo que estava sendo escondido do povo, as Escrituras, a Bíblia. Mas, meus irmãos, então o que é uma doutrina? Esse termo, a doutrina, parece que está caindo em desuso nos últimos anos. Por quê? Porque em vez de as pessoas serem libertadas pela doutrina, ou pelas doutrinas, elas estão sendo escravizadas por falsos mestres. Estão sendo escravizadas por falsas pessoas. Ou seja, em vez de a gente trazer uma doutrina que traz libertação para o povo, muitos líderes estão trazendo doutrinas para aprisionar pessoas. E mais do que isso, estão trazendo doutrinas para fazerem pessoas serem capazes de pensarem. Nós vivemos uma época, meus irmãos, em que muitas pessoas defendem com unhas e dentes o chamado livre pensamento. O que é o chamado livre pensamento? É como se a gente pudesse pensar fora da caixinha. E não são poucos que dizem e falam assim, olha, ousem pensar fora da caixinha. Ousem pensar da forma que você quer, para você viver do jeito que você quer. Isso se chama, meus amados, livre pensamento. E cada dia mais, as pessoas estão cada vez mais usando essa terminologia para influenciar pessoas a viverem uma vida de um livre pensamento. E começar a viver pensando fora da caixinha. Mas, meus amados, vocês sabiam que ninguém consegue pensar fora da caixinha? Sabe por quê? Porque enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui, nós não vamos pensar numa caixinha, mas você sempre vai pensar em uma caixa, e talvez em uma caixa diferente da minha caixa, mas não fora da caixa. Sabe por quê? Porque só Deus consegue pensar fora da caixa. Deus é o único que consegue enxergar fora de uma caixa. Sabe por quê, meus amados? Porque nós não somos transcendentes. Nós não enxergamos para além das caixas que vivemos. O problema, meus amados, não é querer enxergar fora da caixa. Mas o nosso problema e o problema da humanidade, às vezes, é não querer enxergar em que caixa você se meteu. É não querer enxergar, meus amados, em que caixa você está. É não querer enxergar em que caixa você se enquadrou, porque com certeza você está enquadrado dentro de uma caixa. E às vezes, meus amados, a sua caixa pode ser muito pequenininha, e você pode ser como um elefante muito grande, que você não consegue se mover nessa caixa e não consegue entender como que ela funciona.
Mas talvez a caixa que você vive pode ser uma caixa tão grande, você ser tão pequeno, que você não consegue entender o que está na sua frente, o que está à sua volta, de tão grande que ela é. Então, em primeiro lugar, nós temos um problema. O problema, meus amados, portanto, não é pensar fora da caixa, mas o problema é reconhecer qual é a sua caixa. E também, em segundo lugar, eu quero falar para você que existe uma caixa melhor do que a sua. E talvez, meus amados, você nunca parou para pensar nisso, mas talvez existe uma caixa muito mais interessante do que a caixa que você vive e do que a caixa que você pensa. O problema, meus amados, é que muitas pessoas nunca pensam fora da caixa, porque elas só conseguem viver dentro de uma caixa. E nós habitamos em um mundo construído por nossas mentes. Então, meus amados, nós habitamos em um mundo onde as doutrinas conduzem e regem o dia a dia das pessoas. Alguns conhecem as suas doutrinas, outros não conhecem as suas doutrinas. Mas o que não existe nesse mundo, meus amados, é um homem e uma mulher sem doutrina. Ele pode estar na igreja ou ele pode estar no mundo, mas ele vive debaixo de uma doutrina. E ele vive aprisionado dentro de uma caixa de uma doutrina. Então, meus amados, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quais são as doutrinas que regem o seu coração? Quais são as doutrinas que tomam conta da sua mente? Qual é o Senhor da sua caixa? De quem é a sua caixa? A caixa que você está vivendo, de quem é? A caixa que você está morando, de quem é? Quem é o dono dela? Quem é que manda nessa caixa que você está vivendo? Você pode falar: pastor, a minha caixa, quem manda sou eu. Sabe por quê? Porque eu sei tudo o que deve acontecer na minha vida. Se a caixa de quem você manda na sua caixa, por que às vezes você quer pensar fora da sua caixa então? Irmãos, como que a gente pode então pensar no limite da doutrina, se o mundo manda a gente ultrapassar todos os limites? O mundo, às vezes, ele chega para a gente e fala assim, ó, pega uma folha e pinte essa folha, faça o que você quiser nessa folha e viva conforme aquilo que você pintou essa folha, fazendo as suas doutrinas, fazendo a sua forma de conduzir sua vida, fazendo a sua forma de viver. Irmãos, o livre pensamento, quer queira ou não, ele também é uma doutrina. O livre pensamento, ele também é uma caixinha. A pergunta é: quem é o dono da caixinha do livre pensamento? Quem é o dono dessa caixinha que torna esse pensamento tão contraditório, que manda você fazer tudo aquilo que você quer fazer, mas te aprisiona dentro de uma doutrina? Irmãos, a gente começa a ver que na história da Bíblia, muitas pessoas se levantaram contra as verdadeiras doutrinas. Agostinho, ele escreveu um tratado chamado Da Doutrina Cristã, em 397 depois de Cristo. E Agostinho ali, ele falava então da obra que Cristo fez para a humanidade, da obra de libertação. E aí, meus amados, sabe o que começou a acontecer? Muitas pessoas começaram a questionar Agostinho, começaram a falar: Agostinho, as escrituras, elas precisam ser esclarecidas. E como que a gente vai então conseguir esclarecer as escrituras? Agostinho, essas escrituras só vão ser esclarecidas, ou essas doutrinas só serão esclarecidas por oração ou por iluminação do Espírito Santo. Então surgiu uma manifestação contra Agostinho. Eles começaram a falar: Agostinho, para que doutrina? Eu vou orar e o Espírito Santo vai revelar tudo aquilo que eu preciso conhecer. Eu não preciso de teólogos, eu não preciso de doutrina, eu não preciso de confissão de fé, eu não preciso de credo, eu preciso apenas orar a Deus e o Espírito Santo vir e revelar tudo aquilo, porque eu simplesmente, eu conto com a minha habilidade de ler as Escrituras, uma vida de iluminação do Espírito Santo, uma vida de oração, e aí eu vou entender tudo que a Bíblia está falando para mim. Mas, meus amados, esses argumentos são os argumentos que nós escutamos dos hereges ao longo da história. Sabe por quê? Porque, meus amados, as maiores heresias, elas vão surgir da sua cabeça, quando você estiver lendo a Bíblia. Elas vão surgir da minha cabeça,
quando eu estiver lendo a Bíblia. E é aí que entra a reforma protestante. A reforma protestante, ela nos ensinou, meus amados, que a Bíblia, ela sim deveria estar em nossas mãos, para que a gente pudesse interpretar a Bíblia livremente. Mas nenhum reformador defendeu interpretar a Bíblia livremente. O que os reformadores defendiam naquele tempo? Eles defendiam interpretar a Bíblia com o livre exame. O que é o livre exame, meus amados? O livre exame, ele é a capacidade que foi dada à igreja de ler as Escrituras, ouvir aquilo que foi ensinado pela igreja, averiguar se tem respaldo bíblico das Escrituras ou se não tem, e aí então as pessoas, elas vão conseguir responder às Escrituras. Então, meus amados, como que a igreja começou a entender a Bíblia? Ela começou a ouvir aquilo que era falado, que era iluminado por pessoas, e ela começou então a fazer o exame daquilo, falar, não, isso tem base bíblica, não, isso não tem base bíblica. E aí, meus amados, a gente começa a ver que assim, eles começaram a entender as Escrituras, e eles começaram a conseguir enxergar o que o texto bíblico, ele quer dizer. Sabe por quê? Porque são mais de 2000 anos de história, de pessoas trazendo sempre a revelação das Escrituras. Mas você pode se perguntar, o que são 2000 anos de pessoas trazendo a revelação? Só tem uma mente brilhante. Basta somente eu abrir a Bíblia, eu orar, e o Espírito Santo me iluminar, e agora eu vou entender tudo o que vai acontecer, eu vou começar a pregar essa palavra. Se você viver uma vida sem entender o que os pensadores estão trazendo para a gente de todas as épocas, você vai virar uma pessoa altamente perigosa para quem está do seu lado. Eu posso virar uma pessoa altamente perigosa para quem está do meu lado. Sabe por quê, meus amados? Porque as maiores heresias, elas surgem das pessoas mais bem intencionadas. As maiores heresias, elas surgem da boa intenção de alguém que diz que vai ler a Bíblia e simplesmente o Espírito Santo, ele vai se revelar para ele vai revelar para ele aquilo que está escrito. Ele fala, eu não preciso de dogma, eu não preciso de interpretação, porque tudo isso surge, meus amados, com uma boa intenção. Mas, meus amados, são nas boas intenções que a gente não traz a garantia de uma leitura suficiente às Escrituras. Você pode estar perguntando com essa introdução, pastor, aonde você quer chegar? Sabe onde eu quero chegar, meus amados? Eu quero chegar num ponto fundamental para as nossas vidas, que é a escolha de uma igreja. Sabe por quê? Porque você não escolhe uma igreja, porque a igreja é uma igreja de pessoas bacaninhas. Você não escolhe uma igreja, porque a igreja é uma igreja que está em evidência. Você não escolhe uma igreja, porque é uma igreja que faz várias atividades, por mais que nós devemos fazer tudo isso, por mais que nós devemos ser pessoas bacanas, por mais que nós devemos ser pessoas que se envolvam em todas as áreas. Mas, meus amados, você escolhe uma igreja, sabe por quê? Porque escolher uma igreja é escolher uma interpretação das Escrituras. Então você escolhe uma igreja que ela sabe interpretar as Escrituras, amém? Está claro até aqui? E, meus amados, ninguém pode interpretar as Escrituras sozinho. Ninguém, meus amados, consegue interpretar as Escrituras sozinhos. Você precisa de uma igreja para interpretar as Escrituras. É por isso que os desigrejados, que são aquelas pessoas que falam que eles podem ser igreja em casa, porque eles são igreja, eles são o templo, essas igrejas, eles acham que eles não precisam estar no corpo de Cristo, uma membresia. É por isso que os desigrejados não conseguem viver uma fé sadia, não conseguem viver uma fé de comunhão com Cristo. Sabe por quê, meus amados? Porque a sã doutrina, ela está explicitando exatamente o pacto de uma membresia. Quando uma membresia se reúne a partir de uma declaração de fé. Então, meus amados, por que nós estamos aqui? Porque nós vivemos, sabe, um pacto de declarações de fé. Nós vivemos como igreja um pacto de uma interpretação das Escrituras. É por isso que nós estamos aqui, porque nós escolhemos viver numa igreja que interpreta as Escrituras. Nós escolhemos viver em uma igreja que não apenas vive de muitos movimentos, mas vive de uma interpretação daquilo que é revelado por Deus. É por isso que nós temos constância na nossa fé.
E aí, meus amados, a gente tem que entender que todo mundo que se torna membro de uma igreja saudável, ele se torna membro de um conjunto de declarações de fé, que são importantes e que são, meus amados, maiores, inclusive, até que o pastor da igreja. Uma igreja que vive declarações de fé, ela vive declarações que protege ela, e protege de pastores muito loucos, porque o que mais às vezes aparece aí são pastores loucos. Então, uma igreja que vive uma declaração de fé, essa declaração ela é mais importante do que os membros, ela é mais importante do que os ministérios, ela é mais importante do que a liderança, ela é mais importante até que o pastor, porque ela vive a declaração do Supremo Pastor, ela vive a declaração daquele que trouxe a revelação para a igreja. E aí, meus amados, por que eu estou falando isso? Porque com o passar do tempo, existe gente dentro da igreja sendo massacrada por pastores que não dão conhecimento e que não têm conhecimento bíblico. Existem pessoas, e o que mais nós encontramos à nossa volta, se você parar para conversar com pessoas que saíram de igreja, são o quê? Pessoas frustradas com a igreja. Pessoas que foram massacradas dentro de igrejas. Por quê? Porque elas não receberam o quê? Elas não receberam uma interpretação das Escrituras. Elas receberam apenas regras e mais regras. É a tal visão do pastor. É quando o pastor, ele começa então a querer impor a sua vontade, as suas regras sobre a membresia. A gente fala, mas pastor, isso aqui, esse livre pensamento não, essa interpretação aqui, isso aqui que a gente está fazendo, esse livre exame, será que é isso mesmo? O pastor fala, olha, é a visão que Deus me deu. Se é a visão que Deus deu, o que eu vou falar? Não posso falar nada. E muitas pessoas, meus amados, começam às vezes a se frustrarem na igreja, porque quando elas vêm querer trazer um livre exame, vêm querer falar sobre a interpretação da Bíblia, a interpretação da Escritura para essa igreja, muitos pastores falam, não, é o que eu estou falando. Não, é como eu quero que você viva. E começa a controlar e trazer regras e mais regras. É um conjunto de doutrinas, meus amados, que às vezes só cabe dentro de uma caixinha. A caixinha que está na cabeça desse pastor. E os membros da igreja se tornam reféns. Os membros dessa igreja vivem uma vida de dependência do pastor e não de Deus. E aí, meus amados, o pastor às vezes começa a inventar um monte de coisa. Ele pode chegar e falar, olha, a partir de hoje não tem mais Santa Ceia. A partir de hoje não tem mais batismo. Mas por que, pastor, se isso é bíblico? Porque Deus falou comigo. Então, muitas pessoas começam a se tornar reféns, porque não é passado para a igreja agora uma estrutura de interpretação das Escrituras. E aí, meus amados, esse Deus falou comigo é o maior terror da vida das pessoas. Quando alguém vem falar comigo, ó, Marquinhos, tem que te falar uma coisa, Deus falou uma coisa para mim. Falei, já fico com o pé atrás. Porque, às vezes, a gente, em vez de viver uma vida de interpretação das Escrituras, a gente começa a querer viver uma vida de revelações espirituais. E aí, meus amados, a doutrina, ela serve para quê? Ela serve para proteger a igreja da loucura. A doutrina, ela serve para proteger a igreja da demência. A doutrina, ela serve para proteger a igreja dos lobos de gravata, dos lobos que têm microfone, dos lobos que lideram igrejas. E esses lobos, meus amados, eles dominam as mentes das pessoas, porque as pessoas desconhecem as doutrinas. Sabe o que é interessante, meus amados? O interessante é que hoje nós não devemos apenas pensar na doutrina, mas nós devemos pensar na sã doutrina. E aí, existe um livro chamado O Deus do Caos. O Deus do Caos, meus amados, o livro fala que é como que se nós vivemos em um mundo de caos. E porque nós vivemos em um mundo de caos, a nossa mente, ela se torna um caos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ordenar o caos de nossas mentes, dentro do caos que nós vivemos no mundo. Porque qual é o caos do mundo? É um caos de sofrimento. Qual é o caos do mundo? É um caos de angústias, de histórias que são histórias terríveis. E tudo isso faz a nossa vida viver um caos, faz a nossa mente viver um caos. Quantas pessoas que
Quando vão deitar para dormir, e talvez isso aconteceu contigo essa noite, você fica pensando um monte de coisa, e não consegue dormir. Por quê? Porque a sua mente está um caos. E aí, esse livro que fala o Deus do caos, ele fala, meus amados, que como que Deus ordena esse caos? Ele ordena esse caos, por exemplo, através do trabalho. Ele nos dá um trabalho, e aí, nesse trabalho, começa a ter um monte de caos. E como que a gente, então, vai conseguir ordenar o caos desse trabalho? Ordenando, confiando naquilo que Ele está revelando para a gente, buscando Ele através de uma revelação. Então, meus amados, o Deus do caos é isso. A bênção do trabalho é um caos que Deus coloca para a gente começar, então, a viver uma vida de dependência dEle. Então, todo o caos da sua vida não é para deixar você desesperado, mas o caos da sua vida é para você viver uma vida de dependência de Deus através das Escrituras, através daquilo que foi revelado. Sabe por quê, meus amados? Porque toda interpretação errada de uma leitura das Escrituras, ela às vezes pode te aprisionar. E talvez você já viveu a sua vida de uma forma que você recebeu uma interpretação completamente errada das Escrituras e viveu uma vida aprisionada, viveu uma vida que te apavorou. Você acha que desde aquele dia que você recebeu aquela revelação, você está condenado ao inferno. E aí todos os motivos que foram criados para que confundir a sua mente. E você só começa então a ficar confuso em relação a tudo que acontece na sua relação com Deus. Você começa a ficar confuso na sua relação sobre os dons do Espírito. Você começa a ficar confuso sobre o que é a manifestação do Espírito. Você começa a ficar confuso em relação ao que é oração e jejum. Você começa a ficar confuso em tudo aquilo que envolve a prática da vida cristã. E toda essa confusão, meus amados, ela precisa ser ordenada. Toda essa confusão que você vive, às vezes, dentro da sua vida religiosa, ela precisa ser ordenada. E a Bíblia nos deu, então, um instrumento para a gente ordenar o caos da nossa mente. Qual é o instrumento? É a sã doutrina. É aquilo que Cristo revelou para cada um de nós. Sabe por quê, meus amados? Para que ninguém confunda você em relação à palavra de Deus. Para que quando chegar alguém, por exemplo, oferecendo um ato profético para você fazer diante de Deus, e se você fizer esse ato, você quebrar uma maldição do seu passado, todos os seus problemas resolveram. Não vai resolver, meus amados, porque isso não é bíblico. Ele já se fez de maldição, não tem mais maldição sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele já levou naquela cruz. Eu não preciso fazer um ato de quebra de maldição. Eu não preciso fazer um ato de regressões. Por quê? Porque ele já se fez justiça no meu e no seu lugar. E a gente então, meus amados, começa a não querer mais determinar coisas para Deus. Eu determino que hoje a minha vitória vai chegar. Eu determino que hoje a cura vai chegar, meus amados. Nós somos curados pelo sangue de Cristo. A glória de Deus já está sobre as nossas vidas. E se nós morremos por uma doença, por exemplo, nós chegaremos nos céus sem doença, porque nós chegaremos com o corpo glorificado. Então tudo aquilo que Ele fez, Ele já fez no nosso lugar. A gente não precisa ficar fazendo muita coisa. E como que isso aparece? Através de falsas doutrinas. Através de pessoas que querem trazer ambientes e movimentos para o que? Controlar a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um pastor que ele manda você sempre... Caramba, deu câmera no dedo aqui, ó. Um pastor que ele manda você... Caramba, deu câmera no dedo. Um pastor que ele manda você sempre fazer uma oração de quebra de maldição, sabe qual vai ser a oração potente? A oração dele. Então, sempre, quem vai ser o salvador da sua pátria nunca vai ser Cristo, vai ser a oração desse pastor. Não, está tranquilo, acho que eu fui. Então, meus amados, a gente começa a ver como que isso é importante. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Porque Deus, Ele não faz uma obra com o seu Espírito se não for por meio da pregação do verdadeiro Evangelho. Deus, Ele não faz uma obra se não for por meio da pregação do verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho ele tem que ser baseado na sã doutrina. E Deus não usa um falso Evangelho. E o que mais nós temos visto? Um falso Evangelho.
Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. O Rio de Janeiro é o lugar aonde mais tem igrejas. O Rio de Janeiro é o lugar onde você vai ver aqui pela Japuíba. Qualquer esquina tem uma igreja. E aí nós tivemos lá todo esse negócio que está dando aí da invasão lá no Rio de Janeiro. Irmãos, eu tenho falado aqui, desde quando eu voltei, parece que vocês ainda não prestaram atenção. Eu tenho falado, não é a igreja que sofre por conta da cidade, é a cidade que sofre por conta da igreja que tem. Se realmente o verdadeiro evangelho estivesse sendo pregado no Rio de Janeiro, você acha que o Rio de Janeiro ia estar desse jeito? Não ia estar desse jeito, meus amados. Sabe por quê? Porque as pessoas estão inventando tantas coisas, menos passar a verdadeira mensagem, menos passar a sã doutrina. E aí o que já está começando a acontecer? Eu sempre fico vendo no Instagram, né? Aí já está começando a acontecer. Um monte de igreja lá, agora já está falando lá, não, porque é a manifestação de Deus, já está todo mundo espiritualizando tudo. Aí já apareceu o vídeo agora do governador cantando nas igrejas, pronto, ele já virou agora o homem enviado de Deus, o salvador da pátria, aquele agora que vai substituir o Bolsonaro porque ele é de direita, e ele então agora, Deus está usando ele de forma espiritual para ele salvar a igreja. Irmão, não vai salvar. Não vai salvar, sabe por quê, meus amados? Porque a gente vive nesse ciclo vicioso. Infelizmente, meus amados, sabe onde esse evangelho precisa ser pregado? Infelizmente, não é só fora da igreja, mas sim dentro da igreja para evangélicos. Sabe por quê? Porque a igreja abandonou o evangelho. A igreja abandonou o evangelho, meus amados, pelo discurso emocionalista. A igreja abandonou o evangelho pela pregação de um Deus deísta, ou seja, de um Deus humanista. A igreja abandonou o evangelho pela pregação moralista, que você tem que fazer isso e fazer isso. Você cumprir todas as regras, você é salvo. A igreja abandonou o evangelho por um Deus terapêutico, que vai dizer assim, olha, ele não é tão poderoso assim, ele não é tão soberano assim, mas ele é amoroso, né? Ele é o governo do amor. Né? Ele é o governo que agora vai trazer amor para todo mundo. Então, meus amados, essa relação, meus amados, é uma relação que você fala assim, não, porque ele é amor, porque é o governo do amor agora que está instalado, não é o governo agora lá da violência, então, não importa como ele me ama, se eu for para o inferno, ele vai junto comigo. E aí, meus amados, deixa eu te falar uma coisa, um Deus que não é verdadeiro, ele não pode salvar você. Um Deus que não é verdadeiro, uma mensagem que não é verdadeira, ela não pode salvar você. E deuses falsos, meus amados, não salvam ninguém. Sabe por quê? Porque deuses falsos só existem dentro da sua caixinha. E aí, a gente começa a ver que só o verdadeiro evangelho, ele pode conceder para homens uma caixa segura para viver e para pensar. Irmãos, eu não estou falando aqui que para você viver fora da caixa, mas eu estou te desafiando nessa noite a você mudar de caixa. Eu estou te desafiando nessa noite a você ir para uma caixa que não é sua, mas você agora ir para uma caixa da sã doutrina. Você ir para uma caixa que ensina a pensar como a Bíblia, ela é. A igreja precisa da sã doutrina, sabe por quê? Porque nenhuma caixa vai te ter como Senhor, mas toda caixa vai te ter como servo. A sua mente, meus amados, preste atenção nisso. A sua mente, ela não foi feita para ser senhora, mas a sua mente, ela foi feita para ser escravo. Escravo da verdadeira revelação do Evangelho. A pergunta que eu te faço é, quem é o Senhor da sua mente? A pergunta que eu te faço é, quem controla a sua mente? Qual é o critério da sua mente? Você só está aqui vivendo essa caminhada por aquilo que você ouve? Você só está vivendo a caminhada por aquilo que falam para você fazer? Irmãos, você tem que viver essa caminhada não numa caixa, às vezes, da religião, não numa caixa, às vezes, de uma tradição, não numa caixa, às vezes, dos usos, dos costumes. Você tem que viver a sua vida na caixa da revelação de Deus, que é a revelação das Escrituras. Essa caixa é a caixa verdadeira. Irmãos, por isso que escolher uma igreja não é escolher pessoas bacaninhas, mas é escolher uma igreja que vive a sã doutrina.
Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós vivemos essa doutrina, irmãos, nós deixamos tantos paradigmas de lado. Quando nós vivemos essa doutrina, nós deixamos tanta religiosidade de lado. Quando nós vivemos essa doutrina, nós mudamos da caixa do julgamento, da caixa da tradição, da caixa da religião. Nós vamos agora para a caixa da verdadeira adoração. É o que eu falei no início, meus amados. Quando eu falei do texto de quarta-feira de João, que Jesus, ele não queria só expulsar os cambistas, a intenção era saber que adoração você tem levado para o templo. Eu te pergunto, qual é a adoração que você tem levado a Cristo? E quando eu falo do templo, na quarta-feira eu falei sobre isso, o templo aqui, isso aqui é concreto, meus irmãos, a presença de Deus, ela está no povo que está no templo. A presença de Deus, ela está aonde você está. Eu falei quarta-feira, quando a gente sair daqui e apagar as luzes, a presença de Deus vai estar aqui? Não, porque isso aqui é concreto. A presença de Deus vai estar contigo do outro lado da rua. A presença de Deus vai estar contigo na sua casa. A presença de Deus vai estar contigo no seu trabalho amanhã, com a sua família. Então, meus amados, não é viver uma vida só do templo. O templo é bom, ele serve para a gente viver essa comunhão, essa doutrina. Mas eu não posso chegar e falar, isso aqui é o lugar santo, meus irmãos. O lugar santo é onde o povo de Deus está. E aí nós somos santos, porque nós somos santificados por Ele. É por isso, meus amados, que Deus, Ele não chamou pastores para serem ativistas políticos. O que mais nós temos aí? De direita e de esquerda. Um monte de pastor ativista político. Deus, Ele não chamou, meus amados, pastores para serem pregadores de autoajuda. Deus não chamou pastores para ficar fazendo comédia e palhaçada no púlpito. Deus não chamou pastores para serem psicólogos, psicanalistas. Deus não chamou pastores para serem gestores da coisa religiosa. Deus não chamou pastores para serem CEOs de igreja. Deus não chamou pastores, meus amados, para serem grandes administradores. Deus não chamou pastores para mexerem com dinheiro, meus amados. Mas Deus chamou pastores para preservarem a sã doutrina. É isso que Deus chamou pastores, meus amados. Não importa a forma. Não importa, meus amados, como que vai ser. O importante é como que vai ser preservada a sã doutrina. E às vezes, nós estamos engessados na forma. Por exemplo, não que isso está acontecendo aqui, mas se acontecesse, se a gente falar, a partir de hoje a gente está vendo que a mudança de mundo, em vez de a gente fazer escola dominical de manhã, porque está difícil das pessoas virem, vamos pegar então a lição e dividir agora para a reunião dos ministérios. A gente vai estar doutrinando do mesmo jeito, mas sem uma reunião aqui. O que muita gente vai levantar? Não, mas a escola dominical é a escola de Deus. A escola dominical é a escola que Deus botou para todo mundo estar junto. Meus irmãos, se a gente está revelando a sã doutrina em grupos em qualquer lugar, isso que é importante, não importa a forma, sabe? É um exemplo, mas tantas coisas que a gente fica preocupado com a forma. Esses dias eu vi um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, está viralizando aí, de um pastor que ele está indo. E aí ele sai à noite para as garotas de programa e ele pergunta quanto que é a hora. Alguém já viu esse vídeo? E ele pergunta quanto que é a hora. Fala, é tanto. Ele fala, então quero pagar 1 hora para te levar para a igreja. E aí ele paga a hora do trabalho, ele leva lá para a igreja de madrugada, aí vai lá, pega o drogado, leva lá para a igreja e lá faz o trabalho, expõe a palavra e as pessoas estão mudando de vida. E aí o que muita gente começou a falar, como que a igreja vai ficar levando garota de programa para dentro da igreja? Irmãos, aqui é lugar para chegar pessoas aqui, assim. Aqui é lugar para chegar homossexuais. Aqui é lugar para chegar pessoas viciadas. Porque senão a gente está vivendo o quê? Uma forma religiosa. Esse é o meu povo. Quem pensa igual a mim tem que estar aqui. Quem não pensa não pode estar aqui. Irmãos, a gente não está sendo igreja. A gente não entendeu nada da revelação da sã doutrina. E a gente continua vivendo um ciclo vicioso. Amém ou não amém? Até que foi forte o amém. Então, meus amados, a gente começa a ver que Paulo, ele percebe isso com Timóteo. Né? E Timóteo aqui, nesse texto, eu estou indo para o final, Timóteo aqui, ele está vivendo a influência dos falsos mestres. Timóteo aqui, ele é um jovem pastor que ele está balançado, ele está sendo pressionado. E chegou aos ouvidos de Paulo que Timóteo está quase cedendo às pressões da igreja. Timóteo está quase cedendo de deixar de falar essa doutrina. É por isso que Paulo, então, meus amados,
ele fala para Timóteo não fazer o quê? Não dar ouvidos à pressão popular. E aí, meus amados, Paulo, então, ele termina a carta apostólica dele ao Timóteo em 2 Timóteo, no capítulo 4, a gente leu o capítulo 4 do 1 Timóteo, mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, um texto muito conhecido, ele fala assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende, exorta em toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o seu ministério. Irmãos, ele fala em primeiro lugar, aqui nesses 4 versículos, que Timóteo, ele está pregando diante de Deus, e quem vai nos julgar é Deus. Então, o que ele está falando? Continue pregando, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Pregue a pregação, mas não crie uma nova doutrina. Pregue a pregação, mas continua preservando a doutrina. Continua pregando com paciência. Continue pregando com longanimidade, meus amados. E aí ele fala, pregue a doutrina. E doutrina é didaquê, ou seja, continue ensinando a doutrina para as pessoas. No versículo 3 ele fala, pregue fora de tempo, porque virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, ou seja, o tempo kairós, vai ter um tempo que as pessoas não vão querer essa doutrina, mas continue pregando a verdadeira mensagem. Sabe por quê, meus amados? Porque quando a gente deixa de pregar a verdadeira mensagem, a gente começa a criar um sistema dentro da igreja, para que a nossa caixinha, ela possa estar suprindo quando a sã doutrina não é pregada. Então, o sistema é criado dentro da igreja pela nossa caixinha para destruir essa doutrina. E às vezes o que mais acontece, nós vivemos uma vida de sistema, mas não vivemos uma vida de sã doutrina. E aí chega um tempo, meus amados, então, que nós começamos a o quê? A querer uma pregação para nós mesmos. Nós começamos a querer uma igreja para nós mesmos. Nós começamos a querer um pastor para nós mesmos. Nós começamos a querer uma igreja para o meu gosto, para a minha vontade. Ou seja, a gente começa a criar o quê? Uma caixinha da igreja para ela se enquadrar como eu quero que a igreja funcione. Para ela se enquadrar num sistema que eu quero que ela viva. Ou seja, meus amados, a gente deixa essa doutrina de lado para começar, por exemplo, a trazer um evangelho disso pode, disso não pode. Um evangelho de que você faz isso, você está certo, você faz isso, você está errado. Irmãos, não é fazer ou deixar de fazer, é como viver. E viver com uma natureza transformada, com uma natureza que foi dada por Cristo, e agora a nossa essência é viver uma vida com Cristo. Não é fazer ou não fazer. Esses dias eu dei o exemplo aqui, eu acho que eu falei nos jovens, na sexta-feira. Me perguntaram assim, um dia, acho que foi até não lembro onde foi, mas me perguntaram, você estava falando sobre alguém estava falando, a Mega Sena vai sair tanto aí, vai sair em tanto. Aí falaram, pode jogar? Pode ou não pode? Pode jogar ou não pode? Pode, aí, pode ou não pode? Pode jogar ou não pode? Pode jogar? E aí, eu falei, irmãos, a questão não é se pode ou não pode, irmão. A questão é, se você ganhar todo esse dinheiro, e você tiver com esse dinheiro, e por conta de Cristo, você tiver que abrir mão de tudo isso, você vai conseguir abrir mão? Se você conseguir abrir mão, pode jogar. Se você não conseguir abrir mão, isso se torna teu Deus. Então, a questão não é o pode ou não pode, irmãos. A questão é o que isso vai transformar na minha relação com Deus. Amém ou não amém? O que isso vai transformar na minha vida com Deus. Sabe por quê? Porque sã doutrina, meus amados, no grego, e hoje eu acho que hoje eu fui embora, né? No grego, no original a palavra significa higiene, higiênico ou higiene, ou seja, é aquilo que é saudável. Por isso, meus amados, a sã doutrina, ela não tem a ver com salvação. Preste atenção, a sã doutrina, ela não tem a ver com salvação da alma, ela tem a ver com saúde da igreja. Ela tem a ver com a saúde da igreja, com a higiene da igreja, com a vida diária. Quando a gente vive uma vida, meus amados,
debaixo dessa doutrina, nós vivemos uma vida com saúde. E tem muita gente que está doente dentro da igreja, porque não vive uma vida de saúde doutrinária. Que você possa, nessa noite, buscar viver uma vida de saúde doutrinária, de higiene doutrinária, e não buscar apenas coisas para satisfazer a doença que você está levando a vida toda. Pode ficar de pé? Amém? Feche seus olhos nesse momento. Reflita sobre essa mensagem. Que caixinha você tem vivido? Quem está controlando a caixinha? Quem está controlando a sua mente? Quem está controlando a sua vida? É você? É o que mandam você fazer? Ou é a revelação de Cristo para a sua vida? Se talvez não é Cristo para a sua vida, hoje é dia de você mudar de caixa. Hoje é dia de você pular para a caixa da sã doutrina, para a caixa da revelação divina, para a caixa daquilo que Cristo deixou para cada um de nós. Amém?